Fala, galerinha do Nerdcast, tudo bem? Ó, como prometido, a gente nem vai fazer a abertura, vocês já sabem, né? A abertura, a nota, as recomendações, fica pro episódio sem spoiler. A gente já vai emendar aqui o episódio com spoilers. Se você tá no Spotify, você já vai ouvir o episódio inteiro aí, inclusive os nossos comentários aqui no decorrer entre um episódio e outro, vai tudo pro Spotify. Brincadeira, eu vou passar uma peneirinha pra ver se não, Lara. pra ver se não vai sair nada comprometedor, não. Como prometido, essa semana já saiu o com spoilers de Barbie e agora o com spoilers de Oppenheimer. Caretinha, meu amigo. E aí, cara, você quer começar? Ter as honras de começar com spoilers? Cara, sim, senhor. Beleza. Como a gente comentou no episódio sem spoilers, eu acho que o filme possui duas divisões muito bem centradas. A primeira divisão é do processo de criação da bomba atômica e o contexto histórico em que ela é criada, ou seja, primeiramente voltada para os nazistas, depois utilizada contra os japoneses, e todo o conceito que está por trás da criação da bomba atômica e principalmente o envolvimento do Oppenheimer nessa criação. Então aí a gente vê as motivações e acaba ficando um pouco até que subjetivo quanto à participação dele ser mais uma questão de ego ignorando os perigos do que ter sido enganado. Então existe ali uma dualidade de, o quanto é culpa dele, o quanto é culpa do exército, e será que era algo que realmente era necessário no momento? O filme aborda todas essas questões. Só que uma outra parte do filme, que eu acho que ela é tão importante quanto, é mais ou menos ali na primeira meia hora, primeiros 20 minutos e a última hora, que é o envolvimento do Oppenheimer com o comunismo e, por isso, a cassação da voz de segurança que ele possui, porque ele estava endossando que como utilizar a bomba atômica era errado. Então, usaram do artifício dele ter tido envolvimentos com pessoas que eram do Partido Comunista, e aí a gente pode separar historicamente falando o comunismo pré-Segunda Guerra e a ameaça comunista que era dita nos Estados Unidos. Acho que são dois períodos diferentes. E aí eles até argumentam isso no momento, falando que o Oppenheimer tinha lá o envolvimento com as pessoas antigamente, que era um pensamento comunista, o Partido Comunista, então era diferente do que estava acontecendo naquele momento. Só que é nesse segundo ponto que eu creio que o filme escorrega mais. Porque é de uma importância muito grande. O Nolan, ele coloca os dois pontos em meio que igualdade de importância. Ou seja, é muito importante o momento da criação da bomba, só que também é muito importante a finalização da história do Oppenheimer. E para você entender um pouco o contexto de todos aqueles personagens, então, tanto que até tem um salto no tempo para o Oppenheimer mais velho, e por aí vai, e a família dele também. Só que existem dois personagens no filme que eu acho que são essenciais para esse relacionamento do Oppenheimer com a parte comunista, esse movimento de esquerda, que era a personagem da Florence Pugh, que eu vou até pegar os nomes para não cometer nenhuma injustiça ela é falar... a Jean Tetlock. Ela é a Jean, isso, a Jean Tetlock, e o irmão do Oppenheimer, que também tinha esse envolvimento com o comunismo. Só que o irmão do Oppenheimer ficou quase que reduzido a nada no filme, e a Jean acaba tendo também tempo reduzidíssimo de tela, sendo que ela que apresenta uma das frases pelo filme, não sei se realmente foi assim, mas ela apresenta uma das frases mais famosas citadas pelo Oppenheimer, que ele é o destruidor de mundos, a morte, não sei o que lá. E também o envolvimento dela, ela era como se fosse o elo do movimento de esquerda, que o Oppenheimer não fazia parte, mas se envolvia com pessoas, o que gerou todo esse buzz para que pudessem ir em cima dele. E eu senti muita falta, cara. Eu senti muita falta de explorarem mais os dois personagens
para que aí as tramas conseguissem ficar pesadas da mesma maneira. Só que daí, sem explorar esses personagens, eu acho que a parte da bomba teve um realce muito grande e a parte do pós-bomba eu achei que ficou um pouquinho caído. Por mais que tivessem revelações ótimas, o auge do personagem do Robert Downey Jr., o Strauss, também tivesse sido nesse momento. A trama é muito boa, só que ela seria melhor ainda se esses personagens tivessem sido melhor explorados, sabe? Eu entendo muito dos problemas que você teve com o filme. Eu também tive. Vamos lá, vou tentar pontuar. É tanta coisa que passa na cabeça. É até engraçado, porque a gente já assistiu Oppenheimer tem alguns dias e ainda tô matutando ele. Vamos lá. Como eu falei, é um filme longo. É um filme muito denso. É um filme que é basicamente exposição de diálogos, um diálogo atrás do outro. O Christopher Nolan tem uma direção muito, muito, muito boa, muito refinada. Mas eu acho que até porque eu não citei essa premiação quando a gente estava falando das premiações lá no bloco sem spoilers. Que foi, eu acho muito problemática a montagem do filme. E aí eu acho que eu vou de encontro com você. Por que a montagem do filme? Como você falou, às vezes ele sente falta de equilibrar, dar mais realce a alguns personagens, tirar realce de outros. Em vários momentos do filme, o Oppenheimer fala: eu quero o meu irmão aqui, eu quero o meu irmão aqui, eu quero trazer o meu irmão comigo. Mas, assim, qual que é a relevância do irmão dele? Assim, para nós, espectadores que estamos assistindo o filme, a gente não conseguiu comprar. Na verdade, eu não consegui nem achar quem que é o ator que faz o irmão dele. Ficou muito aqui no cast. Muito reduzido. Então, assim, o próprio Robert Downey Jr. É uma parada que eu tô tentando até agora. Minha namorada, Bárbara, amor, te amo, mandou para mim no celular, assim, o significado das cenas preto e branco e das cenas coloridas. Em certo momento, a gente acha que as cenas coloridas são o passado, entre aspas, e o presente, e as cenas preto e branco são o futuro. Mas ela falou que as cenas em preto e branco são objetivas e as cenas coloridas são subjetivas. É o que se passa na cabeça do Oppenheimer, por assim dizer. Mas mesmo isso ficou muito mal. A gente não consegue discernir. Faz alguns dias que a gente assistiu o filme e ainda não consegue. Eu não consegui. Talvez, depois de estudar um pouquinho, a gente vai postar esse vídeo mais para frente. Talvez eu tenha conseguido discernir até o momento da publicação desse vídeo. Mas nesse momento, agora que a gente tá gravando, eu não consegui. E própria coisa de montagem, talvez dado uma ênfase maior na trama política do Robert Downey Jr., que é o Strauss, nessa questão de tirar um pouquinho do enfoque acadêmico, talvez, ou ter simplificado um pouquinho mais o contexto acadêmico. Teve coisas que eu só fui, tipo, sei lá, foi no minuto 40 do filme. Eu fui entender no minuto 1h20, tipo, muito mais pra frente. Que tem a questão também de moralidade, que isso eu acho que é bacana. Não é só você fazer a bomba, mas o que significa fazer a bomba, né? Então, assim, meu problema maior, talvez, hoje seja a montagem do filme. Assim, eu acho que ele tem tanta coisa para falar, e ele fala de tanta coisa, mas aí na hora de colocar para expor, ele poderia ter sido um pouquinho menos confuso, um pouquinho mais direto ao ponto, talvez. Entendi. A própria parte, tem uma parte que você que me explicou na saída do cinema, que eu pesquei mais ou menos e você me clareou as ideias, que foi a parte do juiz Strauss. Por que ele queria tanto, assim, descredibilizar o Oppenheimer? E aí você me explicou, porque o Oppenheimer tinha certa relevância quanto a definir o uso da bomba atômica, para que ela seria usada. Ele queria tirar esse poder para ter o controle sobre a criação, não tanto poder nas mãos do Oppenheimer, mas mais poder do jogo político. Então ele arquitetou para fazer o Oppenheimer passar de comunista, só que em momento nenhum do filme, até esse ponto, a gente
chegou a sequer fazer essa colocação de que ele poderia ter alguma relação com os comunistas. A Florence Pugh, eu acho ela fantástica nos momentos que ela aparece. Eu acho que ela manda muito bem. O que mais que eu ia falar? É tanta coisa que passa na cabeça, porque aí a gente começa a falar aqui, aí... Filme muito longo, filme muito denso, cara, é difícil. Filme muito longo, é muito denso. Eu acho que a montagem podia ter sido um pouquinho mais simplificada. Entendi. Bom. Lembrei. Eu cheguei até a comentar com você antes da gente assistir o filme, que talvez uma das grandes qualidades do filme tenha sido você não colocar nem o cara como monstro, nem o cara como gênio. Mas eu acho que o final, ele te faz... ele te dá um temperozinho de que ele era o bonzinho da história. Meio que quase tipo um 11 Homens e um Segredo. Quando você acha que... para fazer sobre isso. Quando você acha que, tipo, putz, as coisas saíram no controle. Aí, na verdade, era tudo parte do plano. Tá ligado? Ele tinha um movimento de xadrez ali, meio que... E aí a gente fica, tipo, meio que, tipo, nossa... então ele era bonzinho. Então ele construiu a bomba, ele já tava esperando uma puxada de tapete do lado da política. Claro, ele teve a conversa ali com o Einstein, que o Einstein dá uma grande pista para ele, né? O Einstein vira, meio que fala para ele, agora que você fez a sua criação, agora que você mudou o mundo com a sua descoberta, vai ter gente que vai querer usar isso contra você. É uma das falas que ele tem ali com o Einstein. Mas, sabe... não foi da maneira que eu achei que deveria ter sido, Coçou até a cabeça. Gostei, mano, sei lá. Mas fala aí, se você quer falar sobre essa parte aí. Não, eu quero falar sobre muitas partes, cara. Você falou do preto e branco e do colorido. Eu tive uma visão no começo do filme, depois do filme eu tive uma outra visão, né? Inicialmente, a gente tem a ilusão de que o preto e branco vai ser voltado para o atual, e o colorido, antigamente, o que vai um pouco de sistema reverso do que do que costuma ser usado nos filmes. Só que a minha interpretação é que o preto e branco era muito mais na visão do Strauss e o colorido era na visão do Oppenheimer, sabe? Sim. Então era mais uma questão de visão dos dois. Então o foco, digamos assim, acho que essa é a palavra, o foco. O foco muito mais era no Oppenheimer ou no Strauss. Só um parênteses, rapidinho, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Para fãs do Nolan, assim como eu sou, aí você se remete ao filme Amnésia, né? O filme Amnésia, ele brinca justamente com isso. Aí, desculpa se você não assistiu o filme, vai assistir, é um filme bem antigo. Que aí é o filme que é... A parte colorida, ela vai andando para trás, e a parte preto e branca, ela vai andando para frente, assim. É até engraçado, agora você foi falando, me veio isso na cabeça. Mas pode prosseguir aí, cara. É isso aí mesmo. E cara, eu interpretei dessa maneira. Eu creio que é até mostrado no filme o envolvimento que o Oppenheimer tem com o comunismo, pessoas comunistas no caso, tem tanta gente que incentiva ele para entrar no partido, ele já fica um pouco mais isento, né? Não, eu tenho amizades e tal, só que é algo tão assim que passa tão de maneira superficial, e eu achei que o relacionamento dele com a Jean, que é a personagem da Florence Pugh, eu achei que ele ia ser mais impactante para gerar, talvez, uma importância muito grande desse relacionamento, sabe? E eu acho que faltou um pouco dessa... de exploração do envolvimento dele com, principalmente, como eu já disse, com o irmão e com a Jean. Cara, eu também acredito... Você estava mencionando aqui, como você disse, são muitas coisas que às vezes a gente acaba aí se perdendo nos pensamentos. Mas você também falou dessa parte e até me fugiu o pensamento agora, que eu ia falei da montagem, eu ia complementar da montagem, você falou que... Falei, nossa, tanta coisa. Tá. Não, eu já me localizei aqui. Eu acho que o filme, como o filme é a partir de um livro, e o livro explora as diversas camadas do Oppenheimer, o que eu entendi
que o Christopher Nolan, ele não quis abdicar de uma parte da história dele. Então, por exemplo, eu tenho que mostrar o lado social, o lado pessoal, o lado psicológico, o lado político, o lado bélico, o lado não sei o quê, o lado físico, o lado acadêmico, o lado não sei o quê. Ele quis mostrar tudo isso porque tudo isso é muito importante para você entender o contexto geral das coisas que estavam acontecendo. Só que aí eu acho que entraria muito melhor numa série tipo Chernobyl da HBO. Sim. Que é a montagem. Ele não soube eu equilibrar acho as coisas, sei lá. E eu acho também que não dava para se aproveitar tudo. Então, eu entendo a gana de ele querer ter mostrado tantas nuances do Oppenheimer, só que era óbvio que você não consegue mostrar tudo. Então, algumas coisas iam ficar mais defasadas do que as outras. E nesse caso, eu achei que uma em específico, que foi esses relacionamentos que eu já falei, elas foram muito impactantes para você comprar muito bem a trama. Eu acho que o Nolan, eu acho muito difícil, eu falei que eu ia ter um comentário para você falar que às vezes ele parece que é bonzinho, às vezes parece que não é, e não sei o que lá e tudo. Eu acho muito complicado quando um filme, que na minha visão, eu sei que você não concorda com isso, mas na minha visão ele tende a ser levemente biográfico. Ele abre para interpretação a ética de um personagem sem que a gente saiba a real história desse personagem. Então, eu acho isso uma parada meio complicada. E parece que o Nolan percebe que isso é complicado e ele não quis dar a opinião dele. Então ele fala assim, opa, o exército americano é muito ruim. Eles que tomam a decisão de tudo. Ah, mas o Oppenheimer era ganancioso. Ele sabia de todos os problemas que poderia causar. Mas ele foi totalmente influenciado pelo exército americano, principalmente pelo Leslie Groves, que é o personagem do Matt Damon, que estava lá na orelha dele gritando a toda hora, e do presidente, não sei o que lá. Tudo bem, só que no momento em que os nazistas se renderam, que Hitler se matou e tudo mais, ele mesmo assim queria fazer o teste, mesmo as pessoas falando para ele que aquilo... Então, assim, você começa a entrar num dilema moral que eu não sei se ele funciona tão bem você interpretar se a pessoa era boa, a pessoa era ruim, porque a gente tá falando de uma fucking bomba atômica, sabe? A gente tá falando de 220 mil mortes, e que eu acho muito raso você apresentar só o contexto do Oppenheimer e decidir se ele era bom ou mal e não sei o que lá, sabe? Então eu acho que o Christopher Nolan ficou com medo de se posicionar, um medo assim no bom sentido falando. Eu acho que ele poderia ou não ter se posicionado nesse aspecto, ou ter se posicionado para o que ele achava que era mais relevante. Só que ficou meio assim, galera, Guilherme, eu entendo que o ser humano possui dualidades. Ninguém não pode se, por exemplo, pintar o Oppenheimer como um cara mau, um cara bom, ele possui dualidades, ele é ganancioso, não sei o que lá, e todas essas coisas. Só que isso aí ficou, como você disse, ficou uma cortina de fumaça no filme. E não dá para saber se no final das contas ele sabia que o Strauss ia fazer isso e ele estava fazendo isso para a galera perdoar ele pela criação da bomba atômica. Então existe um diálogo no final que você acha que se a galera vê o que está acontecendo com você perante o exército americano, a galera vai sentir pena e te perdoar por ter criado uma bomba atômica? Então fica essa cortina de fumaça, essa dualidade moral e ética, que talvez eu acho que não casaria tanto assim num filme totalmente biográfico, que é a minha visão. Mas é totalmente aberto também para quem pensa diferente. Eu acho que é legal esse julgamento, a gente interpretar a história. Eu acho que interpretar a história é muito importante para que a gente não repita os erros do passado. E esse filme ajuda nisso, a não repetir os erros do passado. Só que eu acho que para isso a gente precisa ter uma base de comparação um pouco maior, sabe? A questão ficou um pouco de lado que a gente estava falando sobre uma bomba atômica. Então, sei lá, é muito difícil. É muito difícil porque, de um lado, você meio que passa pano pro Oppenheimer, de um outro lado,
você meio que tá falando, tá, mas a ideia era combater os nazistas. Então você vai falar como se você estivesse a favor dos nazistas, por exemplo, ou eles também poderiam criar uma bomba atômica. O que tá certo, realmente poderiam. Então, eu acho que esse dilema é muito difícil, sabe? Cara, nossa senhora, você foi falando tanta coisa, eu fui viajando tão longe assim. Eu concordo plenamente com você quando você fala, por exemplo, a questão da família poderia ter sido melhor explorada. Por exemplo, eu pego a personagem da Emily Blunt, que é a Kit Oppenheimer, que, pelo menos pra mim, tá? No decorrer do filme, dá pra ver que eles têm ali uma relação completamente conflituosa. O próprio Oppenheimer teve seus casos ali extra-casamento e tal. E só que a gente só vai perceber a real importância, o real impacto, o real peso que a família tem para ele durante essa sua trajetória durante a construção da bomba atômica. Lá no final, quando a gente descobre que a Emily Blunt, ela fez parte desse plano de o pessoal ia passar a perna nele, ela conseguiu, de certa forma, ajudar ele, e aí passa flashbacks dela consolando ele. Então, só lá no final, pô, eles podiam ter construído isso bem mais. Eu vou na linha que você disse também. Eu acho que faltou um pouquinho só de mais construção histórica, assim, geral. Por exemplo, é lógico que a gente está no contexto de Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Uma corrida armamentista contra a Alemanha. Mas ficou assim muito jogado o fato de que o Einstein teve uma participação muito importante na construção da bomba, porque foi ele que escreveu uma carta para o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, falando da possibilidade da Alemanha desenvolver uma bomba. Eu lembro que tem uma cena tipo, de 10, 15 segundos no filme sobre isso. Outra coisa, a rendição de Hitler aparece numa manchete de jornal assim super rápida. Não leva a gente a raciocinar. Tá, beleza. Hitler se rendeu. Hitler se matou, a Alemanha se rendeu. A Segunda Guerra tá para acabar. E aí, vocês vão continuar construindo a bomba, mesmo com a Segunda Guerra prestes a acabar? Isso e assim muito como rápido. É muito rápido. E só vou te interromper um segundo. E assim como eu também vejo isso para o Japão. Por exemplo, eles passam muito rápido. Não dá, às vezes não dá para entender muito bem tirando o contexto histórico, gente. Eu estou falando do filme, o que o filme apresenta. O que a gente sabe por fora dos livros de história, eu não estou levando para o filme. Eu estou falando o que o filme apresenta. Como se eu fosse uma pessoa que não soubesse nada e fosse assistir o filme. Fica um pouco no ar se o Japão se rendeu, se o Japão não se rendeu, se ele jogou a bomba atômica num país que se rendeu, que era só de civis, se não era. Então fica nessa aí de... E tudo muito rápido. Eu acho que esse contexto histórico era importante para a gente entender os atos. Porque pensa comigo, não é relativizando nem nada, mas imagina se a gente não soubesse que a Alemanha estava criando uma bomba atômica também. Já muda o cenário. Então, é importante saber que eles também estão criando e vira uma corrida. Bom, vamos criar aí. É o que eu ia falar. É o que eu ia falar, de senso de urgência. A gente tá ali preso em Los Alamos junto com o Oppenheimer, a gente não sabe o nível de tensão que tá exteriormente. A gente não sabe qual que é o papel do Japão ali ao lado da Itália, da Alemanha ali na Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe. Falta o senso de urgência. Os caras falaram, a gente precisa construir a bomba para trazer nossos meninos para casa. Tá, e aí? Tipo, faltou um pouquinho desse contexto histórico mesmo, mano. O próprio, eu acho, quero acreditar que não tenha sido assim. Quando eles escolheram Hiroshima e Nagasaki para bombardear, é até uma cena meio que tem um certo humor, que é o... Totalmente ácido, né? Totalmente ácido, que é o personagem do James Remar, que ele faz o Harry Stinson,
que é basicamente ele que dá a palavra final de da onde bombardear, e ele fala uma cidade lá. Ah, essa cidade não, ela tem muita importância cultural pro Japão e tal, não sei o que lá. Ah, e eu passei a minha lua de mel lá, tipo. Que é Kyoto, né? Kyoto, isso. Isso. E aí, tipo, fala, nossa, foi tão assim? E tipo, caramba, pra quê? Então, se acabou a Segunda Guerra, pra que bombardear os caras, tá ligado? Acabou a guerra, o Japão tá sem aliados, tá? Não vai sobreviver sozinho. E é Pra aí. que usar bomba? Então, e é aí que entra naquele questão de que o princípio ético e moral acaba se sobressaindo no contexto histórico. Sim. Porque existe uma frase que eu vi, eu não lembro quem que falou, eu vou até dar meus. Eu consumo pouca coisa depois que eu assisto os filmes, mas eu gosto de consumir o vídeo do Dalenogari, que a gente já comentou diversas vezes aqui. Um abraço para ele, espero que já ele possa participar. Opa, bati aqui. Espero que já ele possa participar de um episódio aqui conosco, o convite já está feito. Mas ele também aborda um tema importante, que é: não existe e se na história. Na história, só existem acontecimentos. Então, você tem que mapear os acontecimentos para a gente entender o que aconteceu. E não transformar isso só puramente num conflito ético e moral, sabe? Eu acho que faltou também. Por mais que o filme tivesse 3 horas, por mais que não sei o quê, eu acho que faltou esse ponto. E aí que você falou muito bem. Oppenheimer era muito importante academicamente falando. Só que daria para dar uma reduzida. Porque a gente entendeu que ele já era muito importante. A gente entendeu muito rápido que ele era extremamente conceituado, que todo mundo queria ter aula com ele, que ele chamou atenção. A gente entendeu isso. E talvez se desse. Aí eu não tô falando pro Nolan virar Nolan e ficar explicando tintim por tintim. Mas talvez se tivesse, se a cena falando sobre o contexto histórico da guerra e Japão, Alemanha, não sei o que lá, se ao invés de 1 minuto ela tivesse 5, talvez o peso seria outro. O peso da urgência, o peso das atitudes, e como essas atitudes foram tomadas e por aí vai. Agora, saindo desse dilema, eu quero fazer um momento especial para a cena da explosão da bomba no teste. Porque todo mundo acha que vai mostrar. Então, crioulo, hein? É o teste. Essa música é muito boa, hein? Essa música é muito boa. Ai, como é que é essa música? Nossa, eu vou ver essa música depois. Mas, cara, esse momento, muita gente esperava que ia mostrar o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, mas a bomba atômica que explode é no teste, não mostra a bomba atômica explodindo na cidade, que eu acho muito legal, até por grande respeito ao povo japonês também, né? Com certeza. E aqui eu não tô pintando de certo e errado não, tá? Não tô falando, quem tava certo e quem tava errado, mas eu acho que quanto menos a gente puder mostrar essas coisas, a gente tem que aprender com o passado. A gente não pode ficar romantizando muitas coisas do passado, como eu fiquei com medo que romantizassem o Oppenheimer. Então, mas essa cena, ela é uma das coisas mais estupendas que eu já vi, cara, nos últimos anos. Você falou isso na parte sem spoilers, eu vou até dar o espaço para você, porque você abordou essa questão de, ao invés de uma explosão, você utilizar o som de um coração, o som de uma respiração, o silêncio absoluto. Cara, isso tem um impacto tão gigantesco que, no momento que eu vi essa cena, eu falei assim, cara, nunca vi um negócio desse. E assim, se eu vi, foram raras vezes. Por isso que esse filme, essa cena é muito impactante. Discorra se você quiser, meu amigo. Não, nossa, eu até tinha esquecido. Eu queria falar outra coisa, mas vou falar da cena. Nossa, esqueci completamente o que eu ia falar, porque arrepia e é pra você ver o quão genial foram Christopher Nolan e o Ludovic. Que assim, durante 2 horas de filme, eles manipularam nossas emoções através de diálogos, através de trilha. E na hora que você acha que você vai cair da cadeira, tamanho impacto visual / sonoro,
você tem um baita de um flash luminoso e você tem silêncio. Você tem o som de uma respiração, que no caso é a respiração do Cillian Murphy, que é até meio ofegante, que é um... Que é meio que tipo, nossa, consegui, e agora? E agora, o que eu faço com isso? E aí, depois também vem o estrondo, quando a gente acha que... Assustei no Cara, cinema. o cinema ficou em silêncio. Parecia um velório, cara. Parecia mesmo. Devia ter mais de 100 pessoas na nossa sala. Uhum. Cara, tava um silêncio. E aí um estrondo luminoso. E aí, por isso que eu falo da genialidade dos dois. Porque até os dois passaram 2 horas inteiras manipulando nossas emoções através do som. E aí é na ausência do som que a gente meio que fica... É um momento que a gente fica mais catatônico. Catatônico. É o momento da explosão. E, cara, eu acho que, falando de experiência cinematográfica, eu acho que, mano, eu nunca passei por nada parecido com isso. Não, assim, isso foi inacreditável mesmo. De quase prender a respiração, cara. Quase prender a respiração. E graças a um cinema IMAX a gente teve essa experiência. É verdade. E... Cara, só queria concluir, eu ia falar de alguma coisa do... Não, só para concluir aqui, falando... enquanto você lembra, eu vou só deixar claro que, gente, não é relativizando o acontecimento histórico, não, tá? Se o nazismo estava de um lado, era ótimo que estivessem do outro, né? Porque nunca que a gente a gente queria que o nazismo se ferrasse mesmo. Não tem nem o que dizer, não é relativizando nada disso. Mas eu acho que poderiam ter dado mais contexto para a gente, não só do nazismo, mas principalmente do Japão, porque eu acho que enquanto estava a bomba na Alemanha, o dilema não estava tanto assim, o arrependimento do Oppenheimer não estava passando tanto na cabeça dele. Quando já muda para o Japão, e que não fica muito claro o quão rendido estavam, eles utilizam o argumento de que é uma bomba para impedir outras guerras, né? Que era... Todo mundo ia ficar com medo, e até um cara fala assim, até alguém construir uma bomba maior, né? Então, o filme traz umas abordagens interessantes, só que eu acho que, principalmente no Japão, seria mais importante dar um contexto para entender a magnitude que foi os Estados Unidos terem jogado a bomba, sabe? Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos nesse sentido. Não, ficou. Não é meu comentário completo, mas eu queria comentar sobre... A gente falou de elenco, eu falei que entra personagem, sai personagem, e eu queria só exemplificar esse momento quando é que a grande descoberta que existia um espião comunista lá em Los Alamos, dentro da equipe do Oppenheimer, e aí fala, é o Klaus Fuchs. E aí você fala, tá, quem é o Klaus Fuchs? Porque é muita gente, é muito personagem, caretinha. Eu matei quem era. Eu matei quem era. Mas foi muito engraçado o jeito que você falou, mano. Eu matei quem era porque o cara é o que faz Billions. É o Christopher Denham. Que ele é sensacional em Billions. Sensacional. Se não assistiu essa série, assista. Você não sabe quem é. E aí, a hora que o... Gente, tá no bloco com spoilers. O personagem do Rami Malek, eu vou pegar o nome dele aqui, David Hill, ele vai depor a favor do Oppenheimer. E era pra ser uma parada de explodir cabeças. Tipo, nossa, ele tá depondo a favor. Tá depondo contra o Robert Downey Jr. Só que aí você pensa, tá, mas ele é quem mesmo? Ele é o famoso... Qual que é a relevância? Eu não sei se você teve essa impressão. Eu tive. Eu tive a impressão de tipo assim... Se fosse tipo o do... Ai, meu Deus. Do Matt Damon... Eu falo, nossa, eu ia... Caralho, cara, o general dos Estados Unidos, o brigadeiro dos Estados Unidos. Ele parece que era um auxiliar de um físico lá e tal. Parecia que era o cara que tava ali, ó, na parede ali, braço e cruzado, pranchetinha assim, na mão. Eu acho que ficou um pouco... Precisavam dar mais contexto também nesse momento no... Como eles chegaram a essa conclusão. Isso. Sabe? Isso.
como eles chegaram à conclusão de, ok, vamos depor contra o Strauss, porque ele realmente está contra, assim. Acho que aí também faltou. E isso pode ser diversos resultados, tá? Isso pode ser resultado de um filme extenso e denso. Então chega no final, as pessoas estão mais cansadas, acabam perdendo detalhes, o que é normal. Ou isso pode ter sido também uma não vou chamar de falha, mas uma possibilidade de ter estendido um pouco mais essas explicações para que a gente ficasse um pouquinho mais antenado do que estava acontecendo. É que um ponto positivo que eu vou usar no Nolan eu adoro quando as pessoas que dirigem um filme, elas não subestimam o espectador. Então, assim, ele não subestima a gente. Ele pensa assim, galera, eu sei que vocês sabem tudo isso aí, vocês não souberem, se vira. Eu prefiro isso do que aquela pessoa que chama a gente de burro, sabe? Que tem que explicar tudo. Por exemplo, o cara tá com o celular aqui na mão, aí tem que aparecer um outro olhando e falando assim, isto é um celular, sabe? Extremamente descritivo, assim, não precisa. Isso é subestimar a inteligência do espectador, que eu acho que é totalmente ruim. Então, eu dou um ponto positivo para ele, só que em alguns momentos eu acho que poderia ter sido não mais explicativo, mas talvez ter dado um contexto maior, porque eram momentos muito importantes da trama. Então, a gente entendeu o grosso, que é, por exemplo, o personagem do Robert Downey Jr. por questão de ego e por questão da utilização da bomba atômica. Ego porque ele achou que o Oppenheimer tinha falado mal dele pro Einstein, e no final das contas não tinha falado nada dele, tanto que até o cara dá uma baita de uma virada no Strauss, falando assim, você não acha que ele poderia ter falado algo mais importante do que você? Então, você entende aquele egocentrismo dele, você entende os motivos, só que a conclusão eu acho que ficou um pouco mal trabalhada, no sentido de, tá, aquela votação lá, e estavam depondo, e daí tinha um julgamento que era armado, outro julgamento que não era julgamento, né? O outro julgamento que era realmente o julgamento, que foi depois, e aí você mesmo disse, o personagem do Rami Malek vai lá e depõe a favor do Oppenheimer, esclarecendo todas aquelas questões e não sei o quê. Só que da onde veio aquilo, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, sabe? Perfeito. Não sei. Minha opinião, eu preciso assistir. Eu assino embaixo. Você vai assistir de novo, né? Filme de novo. Eu vou assistir, inclusive, ou hoje ou amanhã. Então eu posso voltar depois com mais considerações e explicações, sabe? Isso, perfeito. Perfeito, Caretinha. Você travou ou eu travei? Provavelmente eu. Caretinha! Oi, tô aqui, meu amigo. Fale comigo. Aqui deu uma travadinha. Como sempre. É isso, meu amigo. É isso, cara. E finalizamos. A gente acho que é tão longo com o Oppenheimer, poderia ser esse episódio. É mesmo. E se você, gente, se você tem um conhecimento histórico, se você entendeu alguma coisa que talvez a gente tenha deixado passar aqui, tem algum comentário adicional, participa com a gente. É muito importante esse bate-papo com spoilers, é muito importante até a participação de você que está ouvindo ou assistindo. Porque às vezes vocês corrigem a gente em uma coisa, vocês adicionam outra coisa, mudam a nossa visão de alguma maneira, e a gente está aqui para debater, para aprender, para colocar vocês na discussão com a gente. Então, se vocês sabem aí, é muito importante comentários com respeito, por favor, tá? Não vamos perder o respeito aqui, porque aqui uma coisa é certa. A gente tem que ter respeito na hora de falar o filme, menos com os nazistas. É isso aí. Conforme já falamos. Fogo nos racistas, fogo nos nazistas, tudo isso aí. Meu amigo. É isso aí. Se tá com dó, assiste A Lista de Schindler, assiste Infiltrado na Clã. E é isso aí, mesmo. Bomba neles. E igual o Bastardos Inglórios. É isso mesmo. Nossa. Bastardos Gorlami. Arrivederci. The Coco. Antônio Margarete. Nossa, eu vou assistir hoje. Muito bom. Meu amigo, aquele abraço pra você. Grande abraço. Obrigado aí por mais um episódio aí. Eu que agradeço. Galera, redes sociais, deem suas opiniões com respeito, como o Careta já falou. E é isso. Valeu, tamo junto. Tamo junto, valeu. É nóis.